Olá amigos do vlog do Zek, hoje com o vídeo manual da Canon EOS 60D. Vocês podem escolher os capítulos indo direto na linha do tempo. Bom proveito e abraços! Bom, então vamos começar aqui o nosso segundo vídeo manual aqui do vlog do Zek com a EOS 60D. Que é uma das câmeras aí mais interessantes que a gente tinha, né, na linha. Ela já foi substituída pela linha 70D. O número 0D aqui, que ela é o intermediário, né, entre a linha profissional com os controles nos dois dedos e a linha Rebel, né. Eu tenho aqui as duas câmeras para mostrar para vocês. A gente tem aqui uma T3i, que você vê que a principal diferença, né, é aqui atrás. A 60D tem esse dial aqui que gira. Coisa que a T3i é substituída aí por uns botões direcionais, né? Então qual que é a diferença aqui? É que na 60D a maioria dos controles você simplesmente ajusta aqui por esse dial, enquanto na T3i ela depende aí que você aperte o botão e mexa aqui o dial de cima, né? Eu tenho também aqui do outro lado a nossa EOS 6D e vocês conseguem ver aí que é praticamente o mesmo layout aqui, né, da 60D, ó. Atrás as duas compartilham virtualmente dos mesmos ajustes, né? As duas têm o dial com o direcional aqui no meio, e é isso aí que serve a linha número 0D. Bom, a 60D, antes de mais nada eu tenho que falar que é uma das câmeras mais simples de usar, né? Se você acabou de comprar o seu modelo ou mesmo a 70D, não fica aí tão desesperado, porque essa câmera é facílima de usar. Aqui na frente ela só tem os ajustes para você tirar a lente e de abertura aqui do flash, né? E aqui em cima ela tem uma grande diferença aí também das linhas Rebel. Deixa eu trazer a T3i de volta. É que a 60D tem esse LCD aqui em cima, né? Vocês conseguem ver aí que é igual a nossa 6D, que é a full frame. Elas duas têm aqui o LCD em cima e a linha Rebel não tem esse LCD. Aí é uma das principais diferenças dessas linhas. E do outro lado, como a gente tem tipicamente Canon, o dial PASM, né? Aqui no caso o S da Canon é um T, então é o PTAM, e os modos aqui automáticos e semi-automáticos como Creative e Auto, tudo que a gente vai ver aí hoje nesse vídeo manual. Atrás, o grande destaque aqui da 60D é que ela é uma câmera de 2010 e foi a primeira Canon que trouxe uma tela LCD retrátil, né? Eles começaram de fato aí a abraçar o Live View, né? Que é aquele modo em que você levanta o seu espelho e você vê aqui uma previsão da foto na sua tela LCD, que é um modo muito interessante aí para algumas composições, né? Você não tem que ficar olhando sempre aqui no seu visor, você consegue aqui na sua tela LCD fazer coisas de cima ou fazer coisas de baixo. É muito interessante aí. De restante, aqui atrás ela tem um layout, como eu falei, com um jog que gira o botão aqui para os direcionais, o menu que está tudo aqui na sua mão esquerda, aliás direita, né? Diferente de outras câmeras que tem botões aqui na esquerda, tudo na Canon tá aqui no seu lado direito. Então você segura a sua câmera assim, você consegue disparar aqui na frente. Deixa eu desligar o flash aqui. Você dispara aqui na frente depois que a lente focar. E aqui você tem os ajustes de drive, de modo de autofoco, o ISO, né, que é sempre aqui no nosso dedo. Na Canon vocês conseguem inclusive ver aqui que ele tem um botãozinho que é para você conseguir usar esse botão sem ter que tirar o seu olho do visor, e os outros botões tradicionais aqui de playback para você dar zoom, o que vai fazer o auto exposure lock, o autofoco on, o botão de live view, o menu, o info, o que é um botão muito interessante hoje em dia, que a gente tem os controles principais aqui, esse aqui é de quick, né? Ele tem os controles principais do modo que você estiver usando aqui, o playback aqui embaixo e um lock que você consegue travar esse disco daqui. Enfim, uma câmera muito simples de usar. Vamos abrir aqui o nosso flash, deixa eu colocar aqui de volta. Ela vai abrir o flash para mim. Aqui no P, a gente aperta o flash, ele abre, além da sapata aqui, né, para flashes externos, o viewfinder, e aqui do lado a gente tem uma entrada para cartão SD, e embaixo aqui é onde você colocar a sua bateria. Enfim, uma câmera muito simples de usar, e a gente vai ver o que cada um desses botõezinhos fazem aqui no nosso vídeo manual.
Bom, vamos começar mostrando aqui a rodinha de seleção do modo que você quer usar. Eu vou falar primeiramente aqui do que tem o verdinho, que é o totalmente automático, para os que estão embaixo aqui, que é a zona criativa automática da câmera. Bom, o verdinho é o mais básico deles e ele não te dá muito acesso aí a controles de exposição ou mesmo qualidade do arquivo, né? Ela que vai escolher se ela precisa ou não usar o flash, né? Por exemplo, se eu quiser disparar aqui, se tiver pouca luz, ó, ela abre sozinho o meu flash, e é isso aí que é esse verdinho. Ele é totalmente automático. Aqui no menu Quick, né, você só consegue escolher aí se você quer o modo de um disparo só, ou o modo self-timer para você sair correndo lá na frente da câmera. Enfim, o automático aí é o menos flexível deles. Uma coisa que vocês notaram é que quando eu tiver pouca luz, o automático vai abrir sozinho o meu flash aqui, e isso não necessariamente é uma coisa interessante quando você está em museu, em igreja e você não quer chamar a sua atenção. Então ela tem aqui o segundo modo, que tem um loginho aqui, um raiozinho do flash, que simplesmente desliga isso. Então mesmo quando eu tiver pouca luz, né, se eu cobrir aqui a minha lente para indicar que eu tenho pouca luz, ó, a câmera simplesmente não vai mais abrir o meu flash, e é para isso que tem esse botão. O outro botãozinho que a gente tem aqui, que é o CA, esse aí é um ajuste que chama Creative Auto, que é uma das coisas mais interessantes que a gente tem aqui nos modos automáticos da Canon. O que o Creative Auto faz é ele te dá flexibilidade através desse botãozinho que aqui, o Quick. Você consegue fazer ajustes aí mais didáticos, né? A câmera vai te dar as opções tanto de você escolher a saída da sua foto, se você quer que ela seja mais colorida, se você quer que ela seja mais fria, se você quer que ela seja inclusive preto e branco, você seleciona aqui num menu que é muito mais simples de usar. Voltando aqui, né, você consegue inclusive dar para sua câmera, ó, ela te fala se você quer o fundo, né, o background, ele borrado ou ele nítido, porque é a câmera que vai fazer a seleção aí de abertura da lente, então você não necessariamente precisa saber como que usa, né, a abertura da lente, profundidade de campo. A câmera dá tudo isso para você. E você tem inclusive os modos Drive, né? Ela te dá já mais opções aqui, tanto de disparo contínuo quanto de self-timer. Enfim, vocês conseguem ver que o Creative Auto é simplesmente um modo mais simples de usar a câmera, porque os menus vão ser autoexplicativos. O próximo deles aqui, eles também são autoexplicativos pelo ícone, né? Por exemplo, o botãozinho aqui com um rostinho, ele é para retratos, né? Ele vai fazer uma seleção automática aí do ajuste para foto, né? Tanto do desfoque do fundo quanto da nitidez que ela vai dar para o arquivo, e ela já te escolhe aqui automaticamente, ó, a velocidade contínua de baixa velocidade, que é ideal quando você estiver fazendo retratos, né, fazer vários retratos com várias expressões diferentes, espontâneas. Ela já escolhe automaticamente aí o modo contínuo devagar. Então você não tem que fazer muitas seleções nesses modos aqui criativos, né? Todos eles são autoexplicativos. Por exemplo, tem para paisagem, tem para macro, tem para ação, tem para retratos contra a luz à noite, enfim, é isso aí que é o Creative Auto, né? É uma das opções aí para quem ainda está começando na fotografia ou só quer entregar a câmera para uma pessoa que não sabe usá-la, e você coloca aí um desses modos, a câmera vai fazer todos os ajustes sozinha. Mas quem compra uma câmera dessas geralmente está atrás aqui dos outros modos, que são os semi-automáticos da câmera ou completamente manual, que a gente começa aqui nesse Pzinho. O P é o modo Program, em que a sua câmera ela vai escolher sozinha a velocidade de obturador e a abertura que ela achar ideal aí para a sua foto. Você, inclusive nesse modo Program, consegue ter ajustes específicos, por exemplo, em relação ao ISO, né? Você simplesmente aperta aqui o seu botãozinho ISO, escolhe aí o seu valor que você quer, né? Ele vai estar aqui em ajustes de um ponto completo, e o Program ele te dá isso, né? O modo automático, se a gente voltar, olha, ele não te deixa escolher o ISO, né? Você aperta o botão de ISO, ele não te dá ajuste nenhum. Para você começar a fazer essas seleções, você tem que ir para um dos semi-automáticos. O Program também suporta a compensação da exposição, que na Canon ela é sempre automatizada nesse dial aqui traseiro, né? Eu tenho aqui a minha réguinha do fotômetro, e eu não tenho um botão específico para fazer a Exposure Compensation. Eu simplesmente giro o meu dial, ó, e ele vai mexendo lá a minha reguinha até o -3.
ou voltando lá para o 0 até o mais 3, isso aqui já nesse dial traseiro. É muito interessante isso porque outras câmeras deles, por exemplo, eu vou voltar lá para a T3i, como ela não tem esse dial aqui atrás, ela tem um botão de Exposure Compensation, vocês conseguem ver aqui o mais e menos, e eu tenho que apertar esse botão e apertar para os lados para escolher a diferença aí de velocidade, né, nos ajustes. Na 60D eu já tenho isso direto na minha mão, coisa que outros corpos como as Rebels simplesmente não tem. Outra coisa aqui que o program te dá são controles sobre o flash ou mesmo sobre as cores que a gente vai ver em outra parte aqui do nosso vídeo manual. Bom, o TV aqui é o Aperture Priority, em que você simplesmente faz a seleção sempre aqui em cima, ó, da sua velocidade de obturador. Vocês conseguem ver o valor aí em relação ao tempo mudando, que é como a sua câmera vai registrar a luz, né? Se você vai congelar a velocidade do tempo ou se você vai deixar aí um rastro de luz. E o Aperture Priority ele inverte aqui, ele vai fazer a seleção da abertura da sua lente para controle da profundidade de campo. Também estão os dois aqui nesse botão aqui de cima e você simplesmente faz a compensação da exposição. Aqui atrás é um controle aí que eles não invertem, né? Eles nunca vão mudar para lá ou para cá. Eles não invertem entre esse botão e o daqui de trás a compensação da exposição, e é para isso aí que serve o Aperture Priority. O manual você vai fazer a escolha dos dois, né? Você simplesmente escolhe aqui em cima você faz o obturador e aqui atrás você faz a abertura da sua lente, e ela tem ainda aqui o modo bulb. O modo bulb nada mais é que enquanto estiver apertado este botão do disparador, a câmera vai ficar aberta registrando aí exposições longas, né? Bem mais longas do que ela consegue fazer até os 30 segundos. E quando eu soltar o botão, que ela vai voltar a câmera aí de volta para o lugar. E tem um último aqui que é o Custom, que você consegue programar completamente essa câmera para alguns ajustes especiais para cumprir aí, né, o que você quer no seu trabalho. E sempre que você quiser voltar para esses ajustes, você coloca lá no Custom. Uma última opção, e que isso tem mudado aí nas câmeras da Canon, é que o modo Movie, né, quando eu ligar aqui o meu Live View, se eu apertar o Live View, ele simplesmente vai ligar o Live View em modo de fotografia. Para ir lá para o modo Movie, eu tenho que girar aqui esse dial até o outro lado, e ele automaticamente dispara aí o meu Live View e eu entro no modo Movie. É para isso que tá aqui esse botãozinho da câmera. É um pouco incômodo porque você tem que girar o botão inteiro, né? Hoje em dia as Canon já tem um botãozinho aqui que escolhe entre o modo de Movie ou o modo de foto do Live View, né? Por exemplo, deixa eu pegar aqui a minha 6D. A 6D ela tem uma chavinha aqui, né, entre o modo de foto e o modo Movie no Live View, né? Não preciso ficar girando até o outro lado como era aqui na nossa 60D. Enfim, vamos começar agora a navegar os botões e ver como é que a gente faz aqui a usabilidade da 60D. Bom, vamos explicar esses controles que ela tem desse outro lado aqui, que geralmente são os ajustes que a gente tem na mão, que são os que a gente mais faz durante aí a hora que a gente está fotografando. Eu sempre uso a minha câmera de preferência aqui no modo Aperture Priority, porque eu gosto de escolher a minha profundidade de campo acima de tudo, ainda mais quando eu estou aqui testando as lentes para vocês, para falar qual é o desempenho dela em cada abertura. De qualquer maneira, a gente tem aqui, vamos colocar o foco automático da minha câmera. O primeiro deles aqui é muito simples, que é um botão AF, que é do foco automático. A gente aperta e escolhe 3 modos dele aqui. O One Shot simplesmente vai ser, como o nome já diz, uma foto só. Ele vai focar a sua cena, travar o foco e você dispara uma foto. Ele não é contínuo, né? Ele é específico aí para objetos estáticos ou mesmo para o seu dia a dia. Você deixa lá no seu One Shot. Quando você aperta, ele te dá opções aqui. O Eye Focus, ele é um intermediário entre a próxima opção, que é o Eye Servo, né? O Eye Focus ele vai escolher entre o One Shot e o Eye Servo automaticamente, e você pode deixar aí quando você tiver com alguma situação que você não sabe se o seu objeto vai se mover ou não, você deixa aí no Eye Focus que ele vai ligar o modo servo automaticamente ou só focar uma foto só, como é o One Shot. E no fim o Eye Servo, que é o modo mais simples aqui da Canon de foco contínuo, né? Ela vai selecionar o seu foco dependendo da distância que você tiver do seu objeto de maneira contínua. Isso aí é muito bacana para ação, né? Quando você está fotografando esportes ou mesmo pessoas andando, né? Por exemplo, desfiles de moda ou mesmo a noiva vindo
no corredor da igreja, você deixa aí no seu iServo que a câmera vai fazer continuamente o ajuste do foco, e é para isso que tem essas opções aqui do foco. O Drive, como o nome já diz, o Drive você consegue programar como que a sua câmera vai disparar as suas fotos, né, de maneira contínua ou de maneira aí com um timer ou mesmo uma foto só. Do jeito que ele está aqui, que é um íconezinho só, é uma foto só. Quando eu apertar o meu botão, a câmera disparou. A câmera disparou, e é para isso aí que serve o modo de uma foto só. Ela tem duas velocidades, um H e um sem o H. O H é o high dessa câmera, que ela faz até 5 quadros por segundo. Enquanto eu estiver segurando o meu botão, ó, ela vai disparar 5 fotos por segundo. Né, é super rápido, aí é bacana para quando você está fotografando esportes e ação, para você conseguir ter mais fotos num intervalo menor de tempo. E ele tem uma outra velocidade aqui do contínuo, que não tem esse H, que eu acho que ele faz até 3 quadros por segundo, ó, enquanto eu segurar o botão. Né, ela não é tão rápida quanto o H, para você ter aí essa variedade de quantas fotos você quer por segundo, apesar dela não poder aí ser programável. E outra opção, a gente tem o Self Timer, que ele vai durar 10 segundos, né? Você aperta, ela bipa aí o seu tempo correndo para baixo, e só quando ela atingir lá os 10 segundos, ela vai disparar. Né? Então dá tempo aí de você programar a sua câmera, sair correndo para frente da exposição e participar da foto, ou mesmo um Self Timer mais devagar aqui de 2 segundos, aparece o número 2 aqui. Que é bacana quando você está trabalhando com um tripé, né? Se o seu tripé for estável o suficiente, você não precisa esperar os 10 segundos para ele estabilizar. Você já deixa aí no drive de 2 segundos. Vamos voltar aqui para o normal. O botãozinho aqui do lado é o do ISO, que também é autoexplicativo, que é a amplificação que você vai dar no sinal da sua câmera, né, em um stop completo. Lembrando que o ISO aí, quanto maior você for, mais ruídos ele vai mostrar na sua cena, porque ele está amplificando o sinal de luz, né? Jamais usem o ISO de fato para compensar a falta de luz. Eu já repeti e falo de novo, o papel do fotógrafo é iluminar a cena, e usem aí o ISO com parcimônia. Especificamente, se você quiser compensar aqui com as suas velocidades ou valores de abertura, ou mesmo aí se você quiser ter algum efeito criativo, né, colocando bastante ruído na sua foto, você vai subindo aqui. O seu ISO é um controle que está na mão e é muito fácil de usar. Do lado dele, um último dos botões aqui é o do metering, né, da minha 60D. Ela tem 4 modos de metering, né? Ela tem um modo aqui sem nenhum ícone, que ele vai fazer todo o seu quadro. Ela vai usar 63 áreas do seu quadro para fazer a medição da exposição e te dar valores de exposição. Ou você tem aqui o modo com o colchetes e o pontinho no meio, que é o average, né? O evaluative, na verdade, desculpa, não é o average era o anterior. O evaluative, ele vai comparar com banco de dados a sua cena e te dar uma exposição correta. Aí ela tem aqui, só com os colchetes, é o center weighted, ele vai dar valor mais apropriado para o que está no centro do seu quadro. É bacana quando você está contra a luz. E ela tem um último aqui que é só um pontinho. Esse pontinho é o modo do spot, que ela vai dar um valor preciso só dentro do seu quadradinho do ponto central do foco, né? Isso é muito bacana quando você tem exposições extremamente complicadas e precisas, mas esse aqui usem com parcimônia o spot, porque ele é bem difícil aí de você acertar de fato, né, a sua exposição, porque ele é muito curto. Ele pode dar valores errados aí se você apontar o spot para o lugar errado. Enfim, tem o último botãozinho aqui que ele liga e desliga a lâmpada, né, aqui de dentro desse visor, para você conseguir ver no escuro. Enfim, são esses botões aqui desse lado da nossa EOS 60D. Bom, um outro modo muito importante que a gente tem que usar aqui na nossa câmera, que eu quero mostrar um capítulo específico, é sobre o Live View, né? Eu tô aqui no meu modo Aperture Priority e eu aperto esse botão do Live View, ela vai travar o meu espelho para cima e mostrar um preview aí em tempo real do meu sensor, né? Isso é muito bacana quando você quiser fazer composições um pouco mais precisas, né, do que o que você consegue ver pelo seu olho, porque aqui na tela ele te dá um preview exato aqui de como vai ser a sua foto, além de informações extras aí que a gente não tem nesse visor. O primeiro deles, você aperta tudo aqui por esse botão Info, que ela vai te dar exposições aqui, valores de exposição, né? Você consegue mexer aí no seu ISO, fazer todos esses ajustes direto aqui na sua tela.
e isso é mais bacana do que a gente ficar olhando aqui num buraquinho menor. Ou mesmo os valores de como que está programada a sua câmera, por exemplo, white balance, como está o modo de foco, né? Você consegue tanto fazer um modo de foco aqui via o live mode, que ele vai ser por contraste, né? Ele é um pouco mais devagar do que o modo phase, você simplesmente vai fazer por contraste aqui qual é o modo de foco que eu quero na minha lente. Ó, ele vai lá tentar fazer o foco. Focou, ela bipa aí, você consegue disparar, ter certeza aí que a sua foto está em foco. Ou mesmo você consegue usar outros modos aqui, né? Por exemplo, aqui no meu AF eu consigo usar um que ele tem um rostinho, né? Esses dois pontinhos, esse L e esse travessão, querem indicar um rosto. Ou mesmo o Quick, né? O Quick ele vai usar o sistema de foco aí, igualzinho a gente tem aqui no visor, que ela vai levantar o espelho, olha, deixa eu mostrar aqui para vocês. Usar um dos pontos de foco, e ele é muito mais rápido do que a gente tinha visto antes com o contraste. O Quick ele é muito mais rápido, né? Tanto que o nome já diz, ele usa o sensor phase da câmera, levantando e abaixando o espelho. É muito bacana aí, enquanto você tem que fazer esse foco de uma maneira um pouco mais rápida. Outras funções que a gente tem aqui é um histograma, né? O histograma ele te dá uma representação gráfica do que você tem na sua cena, de valores de preto aqui para o lado esquerdo e de branco para o lado direito, e o cinza no meio, né? Como aqui o meu fundo ele é majoritariamente cinza, ele mostra o cinza aí no meio, e você geralmente quer usar o histograma para fazer ajustes precisos de exposição sem deixar estourar, né? Você não quer que chegue nunca aqui no valor branco. Deixa eu colocar aqui no meu modo manual. Ó, se eu errar aqui a minha exposição, ó, ele chegou em valores brancos, ó, e a minha foto estourou. E você também nunca quer chegar lá do outro lado, quando tem preto demais na sua imagem, e aí a foto simplesmente não vai sair nada. Você quer sempre tentar mantê-lo aí no centro, que é um valor mais preciso do que a câmera consegue registrar, né? O que ela está calibrada para registrar, que é o cinza. E se a foto, lógico, for um pouco mais escura, por exemplo, à noite, você tenta trazer o seu histograma aqui para o lado do preto, e se tiver um objeto branco que você queira que saia branco, não queira que saia cinza, você leva lá para o seu lado direito, né? Tem que usar isso de uma maneira um pouco mais inteligente do que só generalizar, manter ele aí no centro. Outras informações que ela dá, ela coloca exatamente quando você está com a câmera precisamente no horizonte, né? É uma reguinha aí, é como se fosse aquelas bolhas que marceneiro usa para saber se o móvel está no lugar certo, e você consegue também apagar tudo isso para usar a sua tela aqui de uma maneira muito mais limpa. Outras funções que a gente tem, vamos ver já direto aqui no modo Live View, que são os ajustes que eu consigo aqui com o meu Qzinho, né? Esse Qzinho ele é o ajuste rápido de tudo, que eu consigo ajustar, ó, por exemplo, aqui direto na minha tela, sem usar os botões aqui de cima, os ajustes de foco, de drive, mesmo white balance, qual é o tipo de foto que eu quero que ele feche num JPEG, né? Por exemplo, o standard ele vai ser um modo tudo no centro, né? O contraste vai ser mais ou menos, a saturação vai ser mais ou menos, e ela vai fazer uma coisa aí, uma foto própria para cada situação. Ou você tem aqui de retratos, né? Ela tem o segundo botãozinho aqui, o portrait, ele já diminui um pouquinho aí o seu contraste, né? E a sua luminosidade, e deixa a saturação no jeito normal, e você tem aí outras funções, né? Por exemplo, o landscape ele já vai deixar a sua foto muito mais nítida, muito mais sharp, né? Mais nítida, com mais detalhes do que o retrato, que ele já baixa aqui, né? Essa primeira opção aqui, ó, é o sharpness, o contraste, a saturação e o tom que você tem aí da sua foto, né? Você vê que em retrato ela já diminui um pouco a nitidez, para você não ter os defeitos da pele humana muito aparentes na sua foto. E cada uma aqui tem um valor diferente, você escolhe aí o que você mais quer usar. Tem inclusive um modo preto e branco, né? Por exemplo, agora está no modo preto e branco, você consegue fazer fotos direto aqui na sua câmera. E tem mais 3 opções aqui, né? User Def e User Definition. Você consegue fazer ajustes para o estilo de fotografia que você mais usa, tipo produto, moda, ou mesmo só retratos. Você consegue escolher aí qual você quer usar. Vamos deixar aqui no nosso standard, voltar lá para o nosso menuzinho. Eu não sei nem o que é esse daqui. Esse daqui é um ajuste
que ela vai fazer, ela consegue recuperar no seu arquivo os valores de preto e cinza direto antes de fechar um JPEG, né? Esse daqui, ele tem um nome específico aqui no menu, deixa eu ver se eu encontro aqui no menu, eu acho que eu não vou encontrar. É o Auto Lighting Optimizer, né? Ele vai pegar os valores que você tem no cinza e trazer cada vez mais para o branco para você conseguir recuperar aí algumas fotos. Por exemplo, em contraluz, que fica muito escuro que tem na sombra, você consegue recuperar isso, é o tal do Auto Lighting Optimizer. Eu deixei isso desligado porque vocês sabem que eu fotografo principalmente em RAW, mas você consegue fazer aí direto no JPEG, se esse for o seu estilo de fotografia. E o último das opções lá do nosso botãozinho Quick, a gente tem aqui o tipo de arquivo, né? Ela consegue fazer tanto os arquivos JPEG quanto os arquivos RAW, e ela tem inclusive os modos RAW menores, né? Você continua tendo um arquivo flexível para fazer edição, mas ela diminui a resolução aqui para 10 megas ou para 4 megas e meio, ou mesmo fazer dois arquivos simultâneos, né? Em JPEG e em RAW. Aqui, a Canon eu acho que é uma das poucas fabricantes que colocou os modos RAW menores em praticamente todas as câmeras, né? A Nikon só conseguiu colocar agora aí os modos RAW menores, como a D4S ou a D810, enfim, aí são opções. Eu sempre fotografo em RAW. Bom, um outro modo muito importante aqui da nossa EOS 60D é o modo de filme, né? Que é um dos favoritos, aí uma das câmeras favoritas de vocês comprarem, porque ela tem esse layout aqui de botões idênticos aos das câmeras maiores e essa tela aqui que sai do corpo, que é muito interessante para a gente fazer aí a composição. Bom, o modo filme, a gente tem um menu completamente novo aqui que tem algumas opções exclusivas para ele, né? Tanto o modo da exposição, né? Como ela só tem um botão aqui para o modo Movie, como é que a gente faz o modo automático ou o modo de exposição Aperture Priority e Shutter Priority? Eu simplesmente coloco aqui o modo manual e eu consigo colocar agora, programar a minha velocidade de obturador e a minha abertura aí da minha lente, mesmo assim, e mesmo o meu ISO, eu que faço a seleção aqui dos ajustes na minha câmera. E o que ela tem de novo aqui? Bom, o Auto Focal Mode, eu consigo fazer o modo por contraste durante a gravação ou fazer o modo o Quick e o Live, como a gente tinha visto lá no Live View. Você consegue fazer aqui um sistema de foco durante a gravação via contraste. Eu não recomendo fazer isso porque a câmera é um pouquinho lerda, mas você pode programar isso para o seu botão aqui do disparador aqui na frente. O metering, né, se você tiver usando aqui na frente, o que ele vai fazer com esse botão, e mesmo valores aí, se eu quero que o ISO seja de 1/3 só ou um stop completo, enfim, tem todas umas opções aí para vídeo, né? Inclusive o Highlight Tone Priority, como eu expliquei, ele vai gravar direto aí em ISO 200, né? Vocês conseguem ver que tem um D+ aqui, que ele não vai deixar de maneira alguma estourar os seus valores aí de exposição em muita luz. Do lado a gente tem o tamanho dos vídeos, né? A gente consegue ir até o 1080p em 30 quadros por segundo, e essa aqui é uma das primeiras câmeras que faz o 1280, pelo menos na linha da Canon, né? Uma das primeiras câmeras na linha da Canon que faz 60 quadros por segundo aqui no 720p, e tem inclusive um modo muito interessante que é o Crop, que ele vai pegar só o centro do seu quadro. É interessante para você dar um efeito telefoto sem ter uma lente zoom aí necessariamente, só que ele só vai até a resolução de 640 por 480. Isso aí também melhorou um pouquinho na nossa T3 e ela tem um modo crop ainda mais sofisticado. Também tem a gravação aqui de som, né? Você consegue colocar tanto o manual, que vai ser a potência que você quer no seu som que ela capture aí, ou mesmo o automático, ou mesmo desligar o sistema de som, e tem até um filtro de vento, né? Que ele vai aplicar aí uma equalização no seu som, que não vai privilegiar aí o pitch mais alto para tentar eliminar o barulho do vento. Também ela continua com duas funções aqui de fotografia, mesmo durante o modo vídeo eu consigo tirar as fotos se eu apertar o meu botão. Ele está programado para focar, né, que eu tinha colocado lá no ajuste anterior. Para focar eu posso desligar isso, daí ele vai usar esse botão aqui para disparar a minha foto. Ou eu simplesmente, deixa eu voltar aqui no meu menu, ou eu tenho outras funções aqui do tempo que vai durar esse metering, ou mesmo desligar e ligar esse grid aqui no nosso modo Move. Não tem muito o que ver, né? É como se fosse um modo de fotografia, só que você vai gravar aí um arquivo de vídeo. Enfim, aí é uma das opções que a gente tem de gravação aqui na 60D, é só disparar apertando esse botão. Olha lá, ela está gravando o vídeo no nosso cartão de memória.
Bom, uma das outras funções que eu quero mostrar aqui na nossa EOS 60D e que é muito interessante é que esse flash integrado ele tem várias funções aí específicas e muito flexíveis criativamente para a gente trabalhar aqui na nossa fotografia. Ele tem um menu específico, né? Eu acho que é um dos primeiros menus aqui, tá? Na nossa primeira janelinha, que é o Flash Control. Tanto eu consigo permitir que esse flash dispare, né? Eu posso colocar simplesmente um disable aqui que não vai funcionar mais, ou eu consigo fazer aqui funções específicas do flash embutido. O primeiro deles é que eu consigo escolher qual modo que eu quero aqui que esse flash funcione. Eu tenho tanto o meu modo ETTL2, que ele vai pegar informações de distância da minha lente e a informação de um pré-flash para decidir qual vai ser o valor correto aí do nosso flash, ou eu posso colocar ele aqui como um flash manual, em que eu consigo manualmente aqui dar o meu valor de tempo de exposição, se eu quiser só uma luzinha discreta na minha foto, ou se eu quiser aí que ele seja em potência máxima para iluminar espaços que sejam à distância, enfim, eu consigo ter esse tipo de programação direto aqui no meu flash embutido. O First e Second Curtain, eles têm a ver com qual vai ser a ordem que a sua câmera vai pegar o registro de exposição. Por exemplo, o First Curtain ele vai disparar o seu flash ao mesmo tempo que tiver com a sua exposição sendo feita. Então, quando você estiver pegando rastros de movimento, eles parecem que eles estão do lado errado, né? Porque a câmera disparou, disparou o flash e a foto e continuou capturando aí o seu movimento. Então parece que está o tempo voltando. E quando você coloca o Second Curtain, ele vai primeiro disparar a foto e só quando ele for terminar a exposição que ele vai disparar o flash para você ter aí o rastro do lado certo. E uma outra coisa muito interessante que tem aqui é o Wireless Function, que você consegue colocar esse flash aqui como um master, né? Ele vai conseguir programar outras cabeças externas. Aqui eu tô com a minha 580EX e eu quero mostrar como que programa tudo isso para vocês. Bom, aqui na minha 60D eu pego o Wireless Function e eu coloco, por exemplo, eu posso tanto usar os dois, a lâmpada dos dois, a luz dos dois para aparecer na minha exposição, ou só uma delas, né? Por exemplo, aqui é só a externa, o botãozinho de baixo são os dois ao mesmo tempo. Vamos usar só a externa e eu tenho todos os tipos aqui de ajustes para fazer no meu flash externo. Vamos colocar aqui Channel 1, eu quero que ele faça um grupo só, eu posso fazer vários grupos e vários canais aqui direto na minha câmera para programar vários flashes ao mesmo tempo, e mesmo também o valor que eu quero da intensidade do flash lá, o externo. Lá no meu externo eu simplesmente vou lá, eu vou ligar aqui o meu 580X, ele não está no meu modo Slave, né? Vocês têm que segurar esse botãozinho aqui do Zoom, para então eu escolher aqui ó, o modo Master ou o modo Slave sem fio. Ele está no meu modo Slave, né? Ele, tanto que ele fica piscando aqui na frente, ele está no modo de recepção aí para a gente mandar o sinal para ele. E aí eu vou lá com a minha 60D, deixa eu ver se a minha 60D estava tudo certo aqui. Vamos colocar lá o Flash Control. Vamos ver se ele está como um flash externo. Eu vou inclusive diminuir a potência, que eu não quero que seja a potência máxima. E quando eu disparar, olha só o que ela vai fazer com esse flash daqui. Ela disparou esse flash daqui. Eu vou fazer mais uma vez. Vocês conseguem ver que a luz vem vindo daqui, né? Esse flash aqui está sendo operado de maneira independente aqui da minha 60D sem fio. É uma função muito bacana embutida. Eu recomendo que vocês leiam o manual de instruções para vocês conseguirem separar aí em grupos, mesmo em canais diferentes, ou mesmo você simplesmente posicionar, né? Você simplesmente vai lá com o seu flash externo, posiciona ele em cima do seu sujeito com a mão e com a sua câmera você faz um disparo aí sem fio. Olha lá, vou fazer de novo. Né, você consegue fazer aí possibilidades criativas muito interessantes com o flash integrado aqui da 60D no modo Master e um flash externo no modo Slave. Bom, vamos ver então aqui os menus da nossa 60D. Vou passar cada uma dessas abas. Eu gosto bastante dos menus aqui da Canon porque eles são todos autoexplicativos, eles são bem organizados e virtualmente, tanto aqui, quando eu trago a minha T3i, quando eu trago aqui a minha 6D, os menus da Canon são virtualmente idênticos. Então é simplesmente apertar o nosso botãozinho menu. Ele tem dividido aqui por abas, né? Você consegue ter tanto controles aqui da câmera, tem o seu ícone com a câmera, quanto de playback, quanto o behind the hood aí, né? Tem essa chavinha inglesa aí, que é como a câmera está programada para funcionar. E outros tipos de ajustes aqui, o custom e o que você vai usar lá, o seu menu C.
Vamos começar aqui no primeiro, o Quality autoexplicativo é onde eu escolho lá o meu modo, se eu quero em RAW ou se eu quero em JPEG, eu vou deixar aqui só em RAW. O Beep também é autoexplicativo, esse Beep aqui é quando a câmera travar o foco ou quando você estiver usando o Self Timer. Você pode deixar esse beep ligado ou eu deixo desligado porque eu não gosto de incomodar quem eu estou fotografando, fica aquele beep toda vez que eu uso a minha câmera. O Release Shutter Without Card, às vezes você consegue fotografar sem o cartão de memória aqui dentro. Por exemplo, se você estiver fazendo demonstração ou se você estiver usando a câmera via tethering ligado ao computador, você pode deixar isso aqui ligado ou desligado, ou deixa desligado para você nunca deixar sua câmera disparar sem um cartão de memória aqui dentro. O Image Review ele também é autoexplicativo, né? Sempre depois que eu bater uma foto eu posso fazer o review da foto assim que eu disparei. Tem aqui os tempos, né, de 2, 4, 8 segundos ou hold, né, enquanto não sair do preview ela não vai sair de lá, ou mesmo desligado, né? Tem muita gente que elas querem voltar a um sistema tradicional de fotografia, você pode simplesmente desligar o seu review e a foto não vai aparecer aí depois que você fotografou. O Peripheral Illumination Correction é uma função que essas câmeras a partir do Digic 4, que é o processador aqui da 60D, ela consegue corrigir o vignetting ao redor da lente direto aqui na câmera. Você pode deixar isso ligado, que ela vai corrigir de acordo com a sua lente, ou você deixa isso aqui disabled, né, ela não vai corrigir e dá aquele look mais peephole, né, mais voyeur que você tem na sua foto sem corrigir isso. É muito bacana aí dependendo da lente que você estiver usando. O Red Eye Reduction é uma função do flash que ele vai disparar vários flashes antes da sua fotografia, tentando aí diminuir, fechar a pupila do seu sujeito para não aparecer aí o olho vermelho na sua foto. Eu deixo isso desligado porque muita gente confunde esse pré-flash, que é para fechar a pupila, como se a câmera estivesse disparando a foto, né? E acaba aí as pessoas saindo do lugar. O menu do lado, a gente tem também um menu específico só para fazer o Exposure Compensation, que eu já mostrei para vocês lá em cima, né? Vocês podem ir aqui pelo menu, ou vocês simplesmente podem ir lá por essa chavinha aqui durante a exposição. O Auto Lighting Optimizer também já expliquei para vocês, ela vai pegar valores aí de cinza e trazer mais pro branco para você recuperar detalhes que tinha aí em sombras se a sua exposição for muito complicada. O Picture Style também já expliquei, você consegue aí quando estiver fechando JPEG e vídeo, você consegue direto na câmera dar valores aí de nitidez, de contraste, de saturação de cores, ou deixa aí no Standard, né? Eu geralmente não mexo nisso porque eu fotografo direto em RAW. O White Balance também você tem opções aí simples de usar, né, autoexplicativas. Eu deixo no alto porque, mais uma vez, fotografo em RAW, eu consigo mexer no White Balance depois lá no meu software, ou quando eu tiver em situações específicas. Por exemplo, aqui esse meu espaço que eu faço fotografia de produto, ele está balanceado para 3700 kelvins, então eu consigo colocar aqui já direto no meu casinho o meu peso da luz, né, a temperatura dela, para ele já me dar uma saída de arquivo aí, né, esse cinza ser realmente cinza, não ser um cinza mais amarelado, nem um cinza mais azulado. Mas você tem outras opções aí, inclusive o Custom, você consegue escolher uma das fotos do seu playback e fazer aí de acordo com essa foto. O White Balance Shift, que é um ajuste extremamente preciso, que eu consigo trazer tanto a minha foto mais para o vermelho, quanto para o verde, quanto para o magenta ou para o azul. Também é uma coisa que eu não mexeria, porque hoje a gente tem a flexibilidade aí, tanto do modo automático aqui da câmera, quanto do RAW lá no computador. Eu acho que é melhor vocês não mexerem nisso daí, para não ter nenhum erro de White Balance. E por fim, o Color Space, você pode colocar o Adobe RGB, que é bacana dependendo do formato aí que você estiver trabalhando com a sua gráfica, ou deixa no sRGB, que ele é mais compatível aí com principalmente arquivos da internet. Bom, o do lado aqui a gente tem o Dust Delete Data. Esses sensores aqui em DSLRs, geralmente vocês conseguem ver que ele consegue acumular bastante poeira se você trocar muito a sua lente aí em espaços, por exemplo, praia. Então o Dust Delete Data, você vai tirar uma foto, né, do seu sensor, e a câmera, ela vai dar o sensor cleaning, aí ela vai limpar dessa vez, ela vai fazer uma foto, ela acabou de levantar e fazer uma foto. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir. E aí simplesmente você vai fazer uma foto,
e ela vai gravar essa foto, né? Ela colocou que não conseguiu porque ela te pede para fazer aí uma foto contra o fundo branco e não é o meu caso aqui com o meu fundo cinza. Ela vai usar essa foto mais o software lá do computador para tirar os ruídos da sua imagem. E o último aqui é o ISO alto. Você consegue estabelecer um último valor máximo aqui de ISO para sua câmera trabalhar quando você estiver lá com a função do ISO alto, enfim, tudo autoexplicativo. O quarto menuzinho aqui, a gente tem tanto o Live View, que você pode deixar ele desligado ou ligado, né? Quando eu deixo desligado, ó, o meu Live View não funciona mais. Eu vejo muitos de vocês mandando mensagens, o Live View não está funcionando, talvez vocês tenham programado isso aqui, o Disable. E os modos de focus que eu já expliquei para vocês. Vocês podem tanto deixar lá o modo rápido, quanto o modo Live, que ele vai ser por contraste, ele é um pouco mais devagar, mas muito mais preciso, ou mesmo que dê prioridade aí para rostos humanos. E o Grid Display, ele consegue te mostrar esse grid, né, no seu Live View. Deixa eu ligar o Live View aqui para vocês. O grid, eu consigo colocar tanto um grid de 9 áreas, olha só, essa linha preta, que aí eu consigo alinhar precisamente aí tanto a minha composição, né, fazer aí os espaços e esses valores aqui de 3/3, né, aquela regra dos terços nas fotos, ou eu vou usar aqui um grid muito mais complexo quando eu tiver aí que alinhar prédio, arquitetura. É muito bacana esse grid no Live View. Essa câmera não tem um viewfinder inteligente, então ela não mostra o grid lá dentro, é só no Live View que a gente tem essa opção. O Aspect Ratio, eu consigo aí também programar qual é o aspecto da minha foto, a proporção dela. 3:2, que é a área normal de uma fotografia, né? Por exemplo, 15:10 aquelas fotos pequenininhas, são 3:2, 4:3, que é uma foto aí já aquelas que a gente tira para passaporte, 16:9, que são a proporção aí daquelas telas de televisão, ou mesmo 1:1, né? Se eu quiser fazer um quadrado para o Instagram, eu consigo fazer isso, ó, direto aqui no meu Live View. Ele te dá essa linha azul aqui te mostrando aonde que vai ser o corte da sua foto. Exposure Simulation é uma coisa muito interessante porque você consegue aqui no Live View, né? Uma das grandes funções do Live View é você ver precisamente o que você está fotografando, inclusive, né, aqui está XPSYN, ele vai te mostrar exatamente o que você está escolhendo aí de valor na sua câmera. O que eu quero dizer por isso? Se eu estiver aqui no modo manual e eu for aumentando a velocidade do meu obturador, ó, a minha foto vai ficando mais escura. E o Exposure Simulation vai mostrando isso, tanto a foto ficar mais clara quanto a foto ficar mais escura. Isso é bacana para a gente ter essa precisão de como que vai sair a minha foto, ou eu posso simplesmente desligar isso para ele me dar um valor o mais claro possível para eu conseguir fazer um enquadramento quando eu estiver em situações, por exemplo, de pouca luz. É para isso que serve aqui o Display ou Exposure Simulation. Também vejo muitas perguntas de vocês tentando entender como é que funciona isso daí. Talvez o seu Exposure Simulation esteja de modo desligado e ele muda na maioria das câmeras, né? A 5D Mark II tem um ajuste, a 6D tem outro ajuste e a 60D aqui tem mais esse ajuste. Silent Shooting é uma coisa muito interessante, que se vocês escutarem quando eu estou fazendo uma foto, olha, sem estar no Live View, ela faz um barulho, e quando eu estou no Live View, ela faz um barulho menor. Você consegue programar esse Silent Shooting. Um deles ele vai atrasar o espelho, o outro ele vai fazer a foto e só vai liberar o espelho depois. E você pode inclusive desligar isso daqui se você não quiser que ela faça de fato uma exposição com menos barulho. Vocês escutaram o barulho aí que ela fez. O modo 2. E o modo 1 é quase o mesmo barulho que ela faz. Né? Enfim, é o tempo que ela vai demorar aí para levantar o espelho, tirar a sua foto e voltar o espelho para o lugar. É para isso que tem esse botão, e é legal quando você está fotografando aí em espaços, por exemplo, templos, ou mesmo igreja, casamento, que você não quer chamar a atenção do seu sujeito. E o Metering Timer, ele vai, evidente, dar um valor aqui do Metering no Live View, né? Você consegue ver que ele está mostrando aqui a minha reguinha, tanto mais para cima quanto mais para baixo, né? Isso aí ele fica desligado pelo tempo que eu estabelecer aqui nesse Metering Time. As próximas abas aqui do menu são sobre o playback, e é quando a gente está fazendo aí, vendo as fotos na tela aqui da nossa câmera. As opções também são autoexplicativas, que vão aqui desde proteger as imagens. Eu seleciono as imagens que eu quero que não sejam apagadas do meu cartão. Eu posso girar as minhas fotos do jeito que eu quiser, né? Eu posso, eu tô apertando aqui,
ela vai girando, ó, a minha foto para o lado que eu quiser. Eu posso fazer isso direto aqui na minha tela se a câmera já não tiver feito isso sozinha. Eu posso apagar fotos, que também é uma coisa meio óbvia. Eu posso dar aqui o print order, dependendo de quando você for imprimir as suas fotos ou do equipamento. Por exemplo, você pode colocar direto no seu cartão quais fotos você quer imprimir, tirar o cartão daqui, colocar na impressora e ela vai imprimir sozinha. Ou mesmo Creative Filter, você consegue colocar aí direto, depois de tirar a sua foto, ó, colocar uma foto com preto e branca com mais ruído, ou colocar o soft focus. São aqueles efeitos engraçadinhos que a gente tem, na foto, que você pode fazer aqui direto na sua câmera, se isso for aí uma das coisas que você gosta de usar. Vamos voltar aqui. O Resize você consegue inclusive mudar o tamanho da sua foto, né? Você consegue diminuir a quantidade de pixels direto aqui na câmera, e mesmo o Raw Processing, que é o último aqui, quando você está usando... se você está lá com tempo para processar já suas fotos direto na câmera, por exemplo, se for tirar a foto o dia inteiro, tá voltando de ônibus e não tem o que fazer, você pode fazer todos os arquivos de RAW para JPEG direto aqui na câmera. Você escolhe a foto, aperta o seu set e ela vai converter, ó, direto na câmera com o Digic 4 de RAW para JPEG. Inclusive vocês que falam que não tem software em casa, vocês podem fotografar com a flexibilidade de RAW e mexer tudo aqui direto nesse RAW Processing. Vamos voltar lá. O menu do lado, ele já tem mais a ver com como esse playback na tela vai mostrar para vocês as coisas. Por exemplo, Highlight Alert, ele vai aparecer quando você estourar quando você estourar a sua exposição com muito branco, ele começa a piscar ali, ó, com preto onde você estourou. Para isso que serve o Highlight Alert. O Auto Focus Point Display vai mostrar qual dos pontos que a sua câmera focou. Eu acho que aquela foto que eu mostrei não focou em nenhum. Aqui, essa aqui mostrou, ó, ele te mostra qual que foi o ponto de foco usado na sua foto. O histogram você consegue colocar tanto por brilho, né? Vamos colocar aqui o nosso histogram, que é o que eu falei, que ele vai do preto até o branco, ou você coloca um RGB para cada valor aí, também você ter ajustes precisos, para saber se a sua foto está muito amarelada ou está muito azulada, você consegue mostrar também o RGB. O Image Jump é quando você está rodando as fotos através desse botão aqui, você pode pular as fotos mais rápidas do que se você tivesse nesse botão de trás. Então você consegue escolher se vai ser de 10, de uma só, de 100 ou mesmo por dia, né, por pasta, enfim, é muito legal aí você ter esse ajuste no Image Jump desse dial aqui de cima. O Slideshow, quando você tiver com a câmera ligada na televisão e quer fazer um slideshow direto na sua câmera. O fim é o Rating, você consegue colocar quantas estrelas você quer dar para sua foto, dependendo do software que você usar. Quando você copiar a foto para o computador, já aparece lá, por exemplo, o iPhoto da Apple, ele mostra aí o seu rating direto aqui das suas câmeras EOS 60D. E o Control Over HDMI é quando você está fazendo algumas telas de televisão, quando está ligado com o cabo HDMI aqui, você consegue programar tudo isso, passar de foto, dar zoom direto na sua tela HDMI. O próximo menu, que começa aqui os Under the Hood da Canon, também são autoexplicativos, né? O Auto Power Off é quanto tempo a sua câmera vai levar para desligar, né? Você pode deixar a sua câmera, e aliás é preferível que você faça isso, deixar ela sempre aqui com o botão ON, quando você está na rua, porque ela liga muito mais rápido, é só você apertar o seu obturador que ela já liga direto. E você pode colocar quanto tempo você quer que ela desligue antes de você ter que apertar lá o seu obturador para ela ligar e não ter que ficar mexendo nessa chavinha. O Auto Rotate, que vai girar as fotos, ela tem aqui dentro um sensor que sabe quando você está com a câmera assim ou quando você está com a câmera assim, e ela pode rodar as suas fotos automaticamente. Formatar o cartão também é meio óbvio, né? Você pode colocar aqui simplesmente para formatar o seu cartão, que ele vai fazer direto aqui na câmera quando você tiver já descarregado as fotos para o computador, já tem um backup, já fez as suas impressões, você pode formatar aqui. O File Number, você consegue colocar o Continuous, que ela vai mostrar sempre a partir do último valor no seu cartão de memória. É muito interessante isso quando você tem um acervo gigante aí de fotos, deixa no contínuo que você vai ver aí, alguns softwares eles não vão ter aí problema de ver o mesmo arquivo, o mesmo nome de arquivo, e achar que é um arquivo para escrever em cima do outro. Ou Auto Reset, sempre que você trocar o cartão ele muda, ou Manual Reset, se eu apertar agora ele vai fazer isso. O Select Folder, você consegue criar suas pastas aqui direto no seu
na sua câmera, né? Se você estiver fotografando aí um evento e quer separar as fotos da manhã, as fotos da tarde, as fotos da festa ou só da cerimônia, por exemplo, no casamento, você consegue fazer direto aqui na sua câmera. O menu do lado, ele também é autoexplicativo, tem tanto o meu relógio aqui da câmera quanto o brilho do meu LCD, né? Vocês conseguem ver que ele fica mais escuro. Eu sempre recomendo deixar aí no máximo. O idioma da sua câmera, eu tô aqui no meu English, mas essa câmera tem todos esses idiomas. O sistema de vídeo, que é a saída NTSC, que é a mais usada hoje em dia no planeta, ou PAL se você estiver lá na Europa. A limpeza do sensor, que você pode deixar aqui o Auto Cleaning Enable. Toda vez que você ligar e desligar a sua câmera, ela vai vibrar o sensor para fazer com que a poeira saia dele. Ou o Clean Now, que você consegue fazer isso a qualquer momento se tiver algum problema nas suas fotos. Ou mesmo o limpar manualmente, né? Vocês escutaram que ela fez um barulhinho aí, ela limpou. Ou o limpar manualmente, que ela vai levantar o espelho, mostrar o sensor para você e você consegue lá com o borrifador limpar qualquer poeira que tiver. Ou mesmo o lock aqui, se eu quiser abrir, travar esse botão do Auto Exposure Compensation, eu consigo trazer aqui esse lock. O último, informações da bateria, que também é autoexplicativo. Ele vai te mostrar toda vez que você enfiar a bateria aqui, quanto que falta e quantas fotos você fez, tá? Esses valores não são globais, tá? Não é o lifetime da bateria, é sempre quando você coloca a bateria na sua câmera pela primeira vez. O de baixo é o Info Display. Você consegue programar o que você quer que mostre quando você aperta esse botãozinho Info, né? Mesmo que eu não esteja no Live View, o Info ele continua funcionando, ó, tanto com todas as minhas valores de exposição, aquela régua que eu falei para vocês para deixar a câmera no lugar, no horizonte preciso, ou mesmo aí como se fosse aquela tela aqui de cima, você consegue deixar na sua tela aqui traseira através desse info e você consegue programar através desse menu quais são as informações que você quer usar. O User Settings, você consegue gravar tudo que você fez aqui na sua câmera para aquele botãozinho C aqui de cima. E lá embaixo você tem também o Copyright Information, que é a mesma coisa que eu mostrei na D800Z. Você consegue colocar aí o nome do autor das fotos. Eu sempre deixo nos meus arquivos como Marcelo Castilho, que é o meu nome, ou eu coloco o Copyright Details aqui, que é o nome principalmente do estúdio que está pagando pelas fotos, né? Ou quem é o dono da câmera. Você pode deixar aí dois valores de copyright direto na sua câmera. Ou limpar toda a sua câmera, você simplesmente vai apagar todas as informações. Isso aqui é muito interessante quando você fez algum ajuste errado aí, você não sabe porque a câmera não está funcionando, ou mesmo antes de você vender, você coloca aqui o Clear All para fazer isso. E o Firmware Version, você consegue fazer atualizações de firmware direto na sua câmera. A gente vai agora para o Customs, que eu vou fazer um capítulo específico só para eles, que é um menu aí muito legal para a gente conseguir configurar totalmente a nossa 60D. Bom, por último aqui no nosso vídeo manual da 60D, eu quero mostrar estes Custom Functions, que são esses CFN, que eu acho que é as coisas mais interessantes dessas câmeras, porque vocês conseguem programar todo tipo de controle para deixar a câmera realmente com a sua cara ou atender o trabalho que você precisa. Vamos começar então aqui com o Exposure. Ele te dá esses valores aqui, você vai para um lado e para o outro é a opção, e para cima e para baixo é qual valor você quer usar. Por exemplo, o Exposure Level Increment, você consegue colocá-los tanto em meio valor de stop, que é como a câmera vem programada de fábrica, ou em valor de 1/3, né? Isso aí é muito legal se você precisa dessa precisão, ou mesmo usar a câmera com outros sistemas que trabalhem aí 1/3 ou meio stop, você consegue programar isso daqui. A mesma coisa lá para o ISO, né? Vocês viram quando eu tentei ajustar o ISO aqui, ó, ele está indo de 200 para 400, 800, ou seja, é um valor completo. Eu consigo programar para que isso seja em valores de 1/3, né? Então agora quando eu apertar lá, ele vai aparecer o 500, o 640, o 800, o 1000, 1250, que são valores aí mais precisos dependendo do trabalho. O do lado é o Expansion, né? Você vê que ele já vem ligado de fábrica, porque essa câmera ela vai, eu acho que é do ISO 100 até o ISO 6400, e você consegue usar o Expansion aí, que é aquele Hzinho, né, o Hzinho de high, que ela vai até o 12.000 ou mesmo valores maiores dependendo do seu modelo de câmera aí. O do lado é o Bracketing Auto Cancel. Quando você está fazendo bracketing, né, se você deixa o Auto Cancel desligado, ela vai ficar fazendo bracketing todas as vezes, né? Como é que a gente faz um bracketing aqui na 60D? Vamos ver se a gente consegue descobrir junto. Eu acho que ela tem um botão aqui nos menus que você vai fazer o bracketing.
É aqui, ó, Auto Exposure Compensation. Se você mexe o botãozinho aqui da frente, você começa a ver que o menu ele vai para um lado e para o outro. Ó. Esse aqui é o bracketing de 3 exposições da Canon. Se eu não deixar naquele outro menu, vamos voltar lá, o menu do Custom Function. Se eu não deixar para ele desligar automaticamente, esse bracketing vai ficar sendo feito em todas as exposições e isso pode levar aí a erro de exposição se ele pegar valores mais para baixo ou valores mais para cima. O do lado, a gente tem a sequência, se ela quer que a exposição vai ser a 0, a com valor menor, a com valor maior, ou se eu quero que seja a menor, a 0 e a com valor maior. O Safety Shift é sempre que eu estiver girando essa chavinha aqui, ele vai voltar para valores quase parecidos com o que eu estava no valor anterior. Então é para isso que chega aí o Safety Shift. E o Flash Sync a gente deixa ele ou no modo automático, que ele vai sincronizar aí dependendo do seu flash. Se ele tiver o High Speed ou se você estiver trabalhando só com o estúdio, você deixa aqui entre 1.250, que é o mais rápido que o obturador dessa câmera consegue registrar, ou do 1.250, que é aí o específico para estúdio fixo. Também a gente não precisa mexer muito nisso. O de baixo, em Image, a gente tem aqui a Long Exposure Noise Reduction, que como o nome já diz, dependendo da saída de arquivo que você der, ela vai reduzir aí os seus ruídos, especialmente no JPEG. Eu deixo isso desligado porque, como vocês sabem, eu gosto do ruído, mas vocês podem deixar em on ou mesmo no automático. O valor que você vai dar para essa correção, né, se você quer ele desligado como está o meu, o Standard, que ele vai corrigir ISOs aí principalmente em áreas de highlight e sombra. O Low, que vai ser só em áreas de sombra, ou o Strong, que vai limpar a sua câmera, a sua imagem completamente contra os ruídos, ou mesmo aqui o Highlight Tone Priority, que ele vai te dar uma exposição, ele só vai ser a partir do ISO, vocês conseguem ver que tem aqui um D+. Esse D+, ele não vai deixar estourar jamais os seus valores de highlight, né? A sua câmera, inclusive, ela só vai baixar até o ISO 200, ela não vai ter mais o ISO 100, porque ela vai usar já essa amplificação para não deixar de maneira alguma que a sua câmera estoure aí as áreas de highlight. Eu deixo isso desligado porque, para variar, eu fotografo em RAW e esse Highlight Tone Priority, ele geralmente dá um pouquinho de ruído nas suas imagens, mesmo quando você tiver muita luz. Vamos voltar para o menu de baixo. Também temos opções aqui de foco automático. O que é o Lens Driving When AF Impossible? Ele vai ficar, quando a sua câmera não encontrar o seu ponto de foco, você pode deixar tanto no Continuous Focus Search, que ela vai continuar procurando aí o ponto de foco, ou quando não encontrar, ela desiste e vai lá para o stop, né? Eu deixo isso aí no contínuo porque eu gosto que a câmera ela vai de ponta a ponta até ele encontrar o meu ponto de foco. O AF Point Selection Method, você consegue tanto escolher aqui qual vai ser a função desses botões aqui que a gente tem aqui em cima, né? Que a gente tem aqui o íconezinho um Tzinho aqui com os pontos do foco automático, ou eu vou aqui pelo meu direcional, ou eu consigo inverter qual vai ser aí a função que eu quero para cada um deles, né? Por exemplo, se eu apertar aqui, ele vai selecionar o modo automático, e se eu apertar aqui, vai ser qual dos pontos eu quero. Ou eu coloco do lado, o daqui eu escolho qual vai ser o ponto, e daqui eu escolho qual vai ser o ponto também. Vamos mudar para o próximo do lado. E a gente tem aqui no número 3 o Superimposed Display. O que é o Superimposed Display? Ele nada mais é que aquela luz vermelha que fica nos pontos de foco aqui dentro do seu viewfinder. Você consegue desligar essas lâmpadas. Eu não sei para que você faria isso, né? Porque afinal de contas você quer saber qual é o ponto de foco que a sua câmera está usando, mas você pode desligar, ele não vai ficar vermelho lá dentro quando você estiver fazendo a fotografia. O AF Assist Beam, você tem aqui tanto o sistema infravermelho, que são as cabeças de flash externas. O AF Assist Beam é o sistema de luz que você vai usar aí. Se a sua câmera não conseguir focar, ela vai usar algum assistente de luz. Você pode usar o de infravermelho, que são das cabeças externas, usar o flash da cabeça externa, desligado, ou usar o interno aqui da nossa 60D. Essa câmera ela não tem aquela luz aqui na frente para auxiliar
na hora da focagem, né? Essa luz aqui ela é no máximo para o self timer e você tem que usar aí o seu flash caso a sua câmera não consiga encontrar o ponto de foco. Eu sempre deixo isso desligado, né? Porque eu não gosto que ela fique piscando flashes aí para encontrar o ponto certo quando eu estiver em qualquer situação. E o Mirror Lockup, que é uma opção aqui que não está no modo Drive, né? Você tem que ligar o Mirror Lockup através de uma dessas custom functions. O Mirror Lockup ele vai travar o seu espelho antes da exposição para sua câmera tremer menos, que é bacana aí quando você está fazendo fotografias de precisão, por exemplo, em paisagens à noite com longa exposição ou mesmo produtos para sua foto sair menos tremida. E o último que a gente tem aqui é o Operation Others, né, que a gente tem aqui como programar todos esses três botões, esses dois, que é o Auto Exposure Lock, o Auto Focus On, e o que o obturador vai fazer. O que vem de fábrica aí é que o Auto Exposure, esse botão aqui, quando você apertar, ele vai fazer a sua exposição. Você pode programá-lo para ter... Peraí, vamos voltar lá. Para que aquele botão lá da frente ele comece o foco automático e o metering, né? Ou seja, quando eu apertar esse botão, ó, a minha lente começa a mexer, ou mesmo separar para cada um desses botões uma função que é como a câmera aí, é como que eu uso, né? Eu deixo aqui no lado da frente, são várias opções, são quase 10 opções. Eu deixo aqui que o da frente seja o Metering Start, o botão aqui seja o autofoco e aqui seja o Auto Exposure Lock. É a função aí que eu mais uso nas minhas câmeras e também recomendo para vocês. É interessante vocês separarem o botão de foco e o botão de metering, porque às vezes você não quer que quando você está apertando o seu botão aqui, você não quer que a sua câmera realmente fique focando. Então eu deixo só no meu AF On, só quando eu apertar o AF On, que ela vai mexer lá na minha lente. E aqui na frente ela vai disparar, independente aí de estar no ponto de foco ou não. Vamos voltar lá para o nosso Operation e Others. O do lado é esse botão Set, eu consigo fazer uma programação só para ele também. Você pode escolher de maneira rápida, né, a sua qualidade de imagem, colocar aí o Picture Style, White Balance, o Flash Exposure Compensation, qual vai ser se você quer que mostre aqui no Viewfinder aquela régua para saber se o horizonte está no lugar certo, ou o Default que não tem nenhuma função, eu geralmente deixo aí no Image Quality. O do lado é que você consegue mudar a direção, né? Se você colocar esses botões aqui em Aperture Priority, Shutter Priority, você consegue colocar sempre para cá, vai ser um movimento de valor positivo e para lá de valor negativo, você consegue inverter isso. E o próximo aqui, o Focusing Screen. Essa câmera 60D ela aceita diversos tipos de Focusing Screen, que é bacana quando você está fazendo focagem manual. O Focusing Screen é uma coisa um pouco mais aí avançada, que quando você compra uma câmera, a câmera do passado ela tinha diversos Focusing Screen, que é a telinha que vem aqui dentro dessa tela Viewfinder, para você conseguir ter a percepção aí do que está em foco. E as câmeras digitais, todas elas vêm com uma tela que seja brilhante, né? Porque as lentes hoje em dia, elas têm a abertura relativamente escura, né? Especialmente as lentes de kit. Então a tela sempre vem otimizada aí para ser mais brilhante. Só que ela não é necessariamente precisa para lentes que tenham grande abertura, você saber qual é o ponto de foco, ou mesmo ter aquele prisma no meio. As câmeras não vêm mais com isso. Quando você compra uma Focusing Screen à parte, a Canon eu acho que é uma das poucas fabricantes que ainda fabrica Focusing Screen como acessório. Você tem que mudar aqui na sua câmera para ela saber fazer a exposição correta, é para isso que tem esse menu. E por último aí ela tem a Add Image Verification Data, que ela vai colocar direto no seu arquivo uma função muito interessante aí, que é um tag no arquivo que indica que aquela foto é original direto da câmera, ela não foi modificada por nenhum software de edição, né? Isso é interessante quando você está trabalhando com sites, por exemplo, de concurso ou de prêmio, que eles não são muito fãs de alterações digitais na foto, e você consegue mandar o arquivo aí já com um tag específico dizendo, olha, essa foto daqui veio direto da câmera, ela não foi modificada por nenhum software. Bom, esse daqui é o vídeo manual da nossa 60D. O que eu acho dessa câmera?
Vamos ajustar aqui o meu foco. Eu acho que é uma câmera extremamente fácil de usar. Ela é simples, ela tem muitas funções aí com flash, com vídeo, com live view. Só que elas estão todas no mesmo comando aqui da mão e vocês não tem que ter medo aí de usar. Vocês conseguem ver que a maioria delas é simplesmente para você ter flexibilidade na hora de trabalhar. Não são ajustes específicos, e mesmo aqui, se você deixar no modo completamente automático, é uma câmera aí muito bacana, com resultados excelentes aí para qualquer tipo de fotografia. Esse aqui foi mais um vídeo manual do Vlog do Zec, espero que vocês tenham aprendido algo hoje. Enfim aí, sempre leiam o manual de vocês, porque é a maneira mais fácil de vocês conseguirem dominar todas as ferramentas, especialmente em fotografia, que é extremamente complexo, mas que depois de um tempo fica mais simples. Esse é o Vlog do Zec, o beijo, o abraço, o moa de sempre.